Olá a todos, bem-vindos ao canal Médico. Eu sou a doutora Kátia Meckler, psiquiatra forense, e hoje nós teremos o prazer, a satisfação de assistir à apresentação da aula Responsabilidade e Imputabilidade Penal, seguida por um debate. E a aula será apresentada pelo meu amigo, professor Alexandre Valença, que é mestre e doutor em psiquiatria pelo FRJ, psiquiatra forense da Associação Brasileira de Psiquiatria, especialista pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, professor associado da UF, coordenador do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro titular de Academias de Medicina do Rio de Janeiro. E também, para o nosso debate, teremos aqui o ilustre Dr. Rodolfo Calzolari, que é advogado criminalista, pós-graduado em Direito Médico pela PUC-Rio, atuante no Sistema Prisional do Rio de Janeiro, diretor da Clínica Jurídica Lutando por Vidas, LPV, e delegado de prerrogativas da OAB e membro da ABA, na Comissão de Direito Médico. Então, agora seguiremos aqui com a apresentação do professor Alexandre Valença. Obrigado, doutora Kátia Meckler. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao canal Médico por esse convite, né? É um prazer aqui estar com a doutora Kátia Meckler e o doutor Rodolfo Calzolari. Então, coube a nós falar sobre responsabilidade e imputabilidade penal. Quando a gente começa a falar desse tema, que é um tema que envolve muito a questão da perícia, então, primeiro, definir o que é perícia. A perícia é um conjunto de conhecimentos técnicos, científicos, que visa esclarecer a uma autoridade, geralmente a autoridade judicial, uma matéria de domínio do perito. O perito tem conhecimento dessa matéria e vai informar o juiz, no caso, sobre a questão psiquiátrica. E o perito é o agente técnico profissional legalmente habilitado e tecnicamente capacitado, ou seja, ele tem o CRM e ele tem uma experiência em psiquiatria, uma formação em psiquiatria forense também, é o ideal. Então, nós temos esses tipos principais de perícia. Em matéria criminal, é o que nós vamos ver hoje, quando há dúvida sobre a sanidade mental de uma pessoa que cometeu um delito. Em matéria civil, quando vamos avaliar a capacidade do indivíduo de administrar e gerenciar bens. Em matéria administrativa, quando vamos avaliar a saúde mental de servidores, no que diz respeito à pensão, aposentadoria, inclusão de dependentes, pensões, coisas dessa natureza. Bom, quando a gente fala desse tema, é importante a gente diferenciar o raciocínio clínico do raciocínio pericial, aquele que acontece na perícia. Então, são coisas bastante diferentes. Quando eu estou diante de um paciente, né, como médico, a minha primeira pergunta é: qual a doença dessa pessoa? Como é que eu posso ajudá-lo? Eu começo a me fazer essas perguntas durante a entrevista. Então, o raciocínio clínico, ele tem essas características: identificação e empatia. Quer dizer, nós nos identificamos com o paciente, queremos ajudá-lo, temos a empatia, que é nos colocarmos psicologicamente no lugar do outro e assim compreendê-lo melhor. Essa pessoa tem uma relação de vínculo, o vínculo inclusive é procurado, porque o vínculo vai fortalecer o tratamento, a confiança que o paciente tem no médico. Essa pessoa está com sofrimento subjetivo, é por isso que ela procura ajuda. O raciocínio clínico, ele se baseia também numa relação de confiança mútua, ou seja, eu confio que o paciente está dizendo a verdade em termos do que ele sente e o paciente confia em mim enquanto pessoa que pode ajudá-lo. É uma relação que pode haver a escolha do médico, o paciente pode escolher o médico, isso a gente vê facilmente nas clínicas particulares, nos convênios, mesmo no serviço público a gente vê essa questão. O objetivo do raciocínio clínico é o estabelecimento de uma conduta terapêutica. Eu vou dar tal medicamento, tal tratamento,
tal exame para esse paciente. Tudo isso dentro de um sigilo profissional, ou seja, não posso divulgar o que eu sei diante daquele setting, e aqui há uma ausência de conflitos de interesses. Eu estou ali para ajudar, aquela pessoa está ali para ser ajudada. Nós nos encontramos sem conflitos. Num raciocínio pericial, isso muda totalmente, porque eu vou ter que ter algum grau de suspeição, né? Então, eu começo a entrevistar uma pessoa que está numa perícia, eu começo a me perguntar, essa pessoa tem mesmo alguma doença? Se ela cometeu um delito, o delito causou, né? A doença foi motivada pelo delito, o delito motivou a doença, desculpem, de que forma isso aconteceu? Então, essa pessoa tem um problema com a justiça ou com a lei, é por isso que ela está passando pela situação pericial. Aqui não há escolha, a pessoa é designada para o perito A, B ou C. Aqui não há vínculo, em geral as perícias a gente faz 1 ou 2 avaliações, não há busca de vínculo. Aqui não há sigilo, porque tudo que eu conversar, eu vou descrever isso num documento chamado laudo. Esse laudo vai ser lido pelo juiz, pelo defensor, pelo promotor, pelo advogado, tá? É uma relação em que há uma desconfiança mútua, quer dizer, o perito tem desconfiança do indivíduo, acha que ele pode estar, por exemplo, exagerando o sintoma de uma doença. O periciado ele pode achar que esse perito é muito rigoroso, por exemplo, ficar preocupado, tá? Mas o raciocínio pericial, ele também se baseia na neutralidade técnico-pericial, quer dizer, o perito está ali para descrever uma situação. Ele não está ali nem para ajudar, muito menos para prejudicar. Ele está ali para descrever aquela situação e ver as implicações daquele caso. Então, ele funciona como um auxiliar da justiça. O laudo que ele escrever vai ser um auxílio para a justiça. Vai ser útil para o juiz tomar uma decisão, já que o laudo também serve como prova técnica. E aqui há frequentemente um conflito de interesses. O perito está ali para ser neutro, para descrever aquela situação que ele observa. Já o periciado, ele pode, por exemplo, querer se beneficiar, ele pode eventualmente até simular, por exemplo, um quadro de transtorno mental. Então, pode haver conflito de interesses que não há na relação clínica, tá? Então, a gente pode dizer que o crime ele é estudado pela criminologia e pelo direito penal. A criminologia ela estuda a gênese do crime dentro de uma ótica multidisciplinar, estudando o indivíduo tanto como infrator como vítima, né? Então, a criminologia está preocupada com as repercussões do crime na sociedade. Existe um ramo da criminologia que é a vitimologia, ou seja, o papel da vítima, eventualmente, no crime. E o direito penal ele tem função de elaborar leis para, de forma a estabelecer sanções para os crimes, né? Então, o direito penal, a gente pode dizer, tem um prisma normativo, já a criminologia ela tem um prisma explicativo-causal. Ela quer explicar a gênese do crime, estudar as causas do crime e também um aspecto de prevenção. Bom, agora vamos entrar na perícia para avaliação de imputabilidade e responsabilidade penal. Para a gente estudar isso, a gente primeiro tem que definir o crime. O que é o crime ou delito? São sinônimos. Então, é uma ação ou omissão que consideram-se criminosas, que devem produzir ou um dano real ou um risco potencial de dano, tá? A um bem juridicamente tutelado. Nós, seres humanos, somos bens juridicamente tutelados pelo Estado. Se alguém nos ofende, essa pessoa pode ser processada, por exemplo, tá? O crime, ele fere a norma jurídica, né? O crime, ele vai provocar um desequilíbrio das relações sociais. E a finalidade do direito é justamente estabelecer um equilíbrio das relações sociais através da punição do infrator. Então, as características do crime. É uma ação antijurídica, ou seja, ilícita, ela fere a norma jurídica. Nós que somos adultos saudáveis, não temos nenhum transtorno mental, todos nós temos o que se chama de consciência ético-jurídica. Ou seja, nós sabemos o que é lícito, o que é ilícito, o que é que se pode, o que é que não pode fazer. É uma ação típica
ou seja, ela vai estar tipificada no Código Penal. Para cada tipo de crime no Código Penal, há um artigo determinado. Por exemplo, artigo 121, homicídio, artigo 157, assalto, e assim por diante. É uma ação culpável, com dolo quando houve intenção, e com culpa quando não houve intenção, mas digamos que a pessoa não foi suficientemente cuidadosa para prevenir aquela ação. E é uma ação punível, cuja punição ela é proporcional à gravidade do delito. No nosso Código Penal, um dos crimes com maior punição é o homicídio, que vai de 6 a 20 anos. Né? Hoje em dia existem crimes até mais graves que o homicídio com pena maior. Então, na lei brasileira, ela tem essas características. A necessidade prévia do ato criminoso, quer dizer, quem define o crime é a lei. Não há crime sem a lei. Para ser crime, ele tem que ser descrito, tipificado previamente pelo legislador. E a imputabilidade moral como base para a responsabilidade penal, ou seja, não há pena sem culpa. O homem mediano da sociedade, ele tem isso que eu falei há pouco, da consciência ético-jurídica. Agora, há pouco mesmo, eu estava discutindo esse conceito com os doutores Kátia Meckler e doutor Rodolfo Calzalori, né, sobre a questão da consciência ético-jurídica que o homem mediano da sociedade tem. Na lei brasileira, nos países do Common Law, funciona mais ou menos dessa forma, quer dizer, competência stand trial, nos países do Common Law, que é Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ou seja, a pessoa tem que ter capacidade para ser processada e julgada. Se ela não consegue entender a natureza do crime, ela não consegue entender por que ela está sendo processada, ou não consegue se comunicar com seu advogado, essa pessoa, nesses países, vai ser automaticamente transferida para um hospital forense. E temos a regra McNafton, em 1843, que é saber que era errado por um defeito proveniente de uma doença mental. Tá? Então, em 1984, houve esse ato de defesa da insanidade que teve essas características, quer dizer, privilegia o elemento cognitivo, principalmente, quer dizer, a incapacidade da pessoa apreciar que aquilo era ilícito. Aqui no Brasil, por exemplo, também é privilegiado a questão da determinação, a questão da pessoa saber ou escolher entre praticar ou não praticar um ato. Né? Deve haver a existência de um transtorno mental grave e cabe à defesa provar a insante. Aqui no Brasil, cabe ao Ministério Público provar a insanidade. Né? Essa lei ela veio em 1843, na Inglaterra, através do Daniel McNafton. Daniel McNafton era um escocês que teve um quadro psicótico. Ele se dirigiu para Londres, onde ele acreditava que o primeiro-ministro da Inglaterra, enfim, falava coisas negativas dele, espalhava boatos dele, teve um delírio com características paranoides. E ele acreditou que ele teria que matar o Sir Robert, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. Por acidente, ele estava rodeando, né, o ministério, passou uma pessoa, um secretário, né, que era parecido, digamos assim, e o Daniel McNafton disparou vários tiros nessa pessoa que veio a morrer. Se viu que Daniel McNafton tinha uma doença mental e que ele perpetrou esse crime, esse delito, motivado pela doença mental. A partir disso, criou essa lei, a lei do McNafton, quer dizer, quando a pessoa perpetra um delito por doença mental, essa pessoa, por exemplo, não deve ser presa, ela deve receber um tratamento, que aqui no Brasil a gente chama de medida de segurança. Vou falar sobre isso nos slides seguintes. Bom, então, essa lei do McNafton. A pessoa é presumidamente sã no momento inicial, ok? Mas o seu representante legal estabelece na defesa ou prova que ela não é sã. Ou o defensor mostra que ela não entendia as características erradas do crime. Nesse aspecto, a pessoa será considerada como veredito de not guilty by reason of insanity, que traduzindo para o nosso português seria o inimputável. Né?
aquela pessoa inimputável, aquela pessoa que não é capaz de responder penalmente pelo seu crime. Falando um pouco da questão da inimputabilidade nos códigos penais do Brasil, vou falar rapidamente disso, mas no Código do Império, 1830, eram inimputáveis os menores de 18 anos e os loucos de todo o gênero. Louco de todo o gênero seria aquela pessoa que apresentasse qualquer transtorno mental mais grave. O Código Penal de 1890, o Código Republicano, dizia que seriam inimputáveis aqueles indivíduos com deficiência mental graves, os dementes, surdos mudos, os doentes mentais, e aqui a idade de imputabilidade penal foi reduzida de 14 para 9 anos. Né? Então, vocês vejam que é muito estranho uma criança de 9 anos já responder penalmente. Mas era assim o Código Penal da República. Em 1932, houve retorno à idade mínima de 14 anos, e, finalmente, o Código Penal de 1940, que o nosso Código de Processo Penal de 1984 praticamente se baseia no Código Penal de 1940, quer dizer, houve poucas mudanças. Então, para uma pessoa ser inimputável, ela deve ter um transtorno mental grave, por exemplo, esquizofrenia, demência. Esse transtorno mental deve trazer prejuízo a elementos cognitivos e volitivos, deve haver um nexo de causalidade entre a doença e o delito, e aqui também é introduzido o conceito de semi-imputabilidade, ou seja, o indivíduo pode ter responsabilidade parcial. São inimputáveis os menores de 18 anos, essa é uma questão que é bastante discutida atualmente, né? Chegou a ser aprovada na Câmara de Deputados a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas não houve votação ainda pela Câmara de Senadores. Então, o projeto está engavetado ainda. Tá? E também, graças às contribuições do professor Heitor Carrilho, que foi o diretor do primeiro manicômio judiciário do Brasil, a regulamentação da perícia técnica em matéria de inimputabilidade, periculosidade e medidas de segurança. Hoje em dia, se fala mais em fatores de risco para comportamento delituoso do que nessa periculosidade, né? Mas que seria a probabilidade de um indivíduo vir a delinquir. Aí mostra um pouco o mapa mundi da maioridade penal. No Brasil, a gente tem a maioridade penal de 18 anos, assim como a Colômbia e no Peru. Na Argentina e no Chile, a maioridade penal é de 16 anos. Na América do Norte, a gente tem a maioridade penal entre 6 e 18 anos, na Europa entre 8 e 15 anos, na África entre 8 e 15 anos também. Então vejam que o Brasil ele está entre os países de maior maioridade penal. Né? Aqui o indivíduo só começa a responder penalmente a partir dos 18 anos e a maioridade penal é plena aos 21 anos. Esse é o Heitor Carrilho, né? O primeiro diretor do Instituto, melhor dizendo, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho. Hoje em dia a gente tem um Instituto de Perícia Heitor Carrilho, né? É um centro de referência para perícias psiquiátricas criminais no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de imputabilidade penal, a gente não pode deixar de estudar bem o artigo 26 do Código Penal. Os peritos criminais, eles vão, na verdade, aplicar o artigo 26 em suas perícias, né? O que é que diz o artigo 26 no seu caput, na sua porção principal? É isento de pena o agente que, em virtude de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, à época dos fatos, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito desses fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, vamos tentar desmiuçar isso. É isento de pena, ou seja, a pessoa não vai cumprir uma pena. Ela vai cumprir um tratamento que é a medida de segurança. O agente é a pessoa que, por doença mental, o legislador entende como doente mental aquelas pessoas que têm transtornos mentais graves, esquizofrenia, transtorno bipolar, demência, outras psicoses, delírio, ou desenvolvimento mental incompleto, que se refere principalmente aos surdos mudos, ou retardado, aquela pessoa que tem uma deficiência mental grave, era ao tempo da ação, quer dizer, do delito, ou da omissão, ou seja, a pessoa não tomou providências para evitar aquele delito,
inteiramente incapaz de entender, ou seja, de saber que era ilícito, ou de determinar-se, ou seja, ela não era capaz de escolher entre praticar ou não praticar esse delito de acordo com esse entendimento. Se o indivíduo for enquadrado no caput do artigo 26, ele será inimputável e automaticamente ele vai ser encaminhado para um tratamento que é a medida de segurança. No seu parágrafo único, que fala do semi-imputável, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, ou mesmo ser substituída por medida de segurança, se o agente, se a pessoa, em virtude de perturbação da saúde mental, a perturbação da saúde mental se refere a transtorno de personalidade, a transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do controle dos impulsos, tá? Ou por desenvolvimento mental incompleto, que seria os surdos mudos parciais, ou retardado, aquela pessoa com deficiência mental leve, não era inteiramente capaz. Veja aí a diferença. No caput, a pessoa era inteiramente incapaz. Num parágrafo único, ela não era inteiramente capaz de entendimento e determinação, ou seja, ela tinha alguma capacidade. Então, se essa pessoa for enquadrada aqui, ela sendo semi-imputável, ela pode cumprir ou uma pena ou medida de segurança de acordo com determinação judicial. Eu grifei essas expressões, o entendimento e a determinação, porque elas têm equivalentes, na verdade, na psicopatologia. Então, o entendimento, ele tem a ver com a consciência. Quando eu falo consciência no sentido de vigilância. A psiquiatria forense, ela se baseia na psicopatologia fenomenológica de Cal e Jaspers. Então, valem os fenômenos conscientes. A pessoa está acordada quando cometeu aquela ação. O juízo de realidade, ou seja, a pessoa não está delirando. Inteligência, ela tem uma inteligência dentro dos limites da normalidade. O homem mediano da sociedade, ele tem essa inteligência. E a vontade enquanto ação consciente e deliberada. Pessoas saudáveis, é sabido que se elas cometeram uma ação, elas foram livres para escolher aquilo. Então, elas vão ser imputáveis e responsáveis. Em psicopatologia, podemos ter todas essas alterações. Delírio, que é um rebaixamento da consciência. Delírio, que é um juízo falseado patologicamente. Por exemplo, a pessoa achar que o vizinho quer matá-la e ela agride o vizinho porque, na concepção dela, o vizinho é uma ameaça para ela. Distúrbios formais do pensamento, como, por exemplo, desagregação, o pensamento é quebrado, partido, neologismo, o indivíduo cria palavras inexistentes. Distúrbio da consciência do eu, a pessoa se sente, por exemplo, influenciada, comandada por outras pessoas. Então, pensamentos impostos, vontades impostas. Alucinação, a pessoa, por exemplo, escutar vozes. Distúrbios de afetividade, como embotamento, um grande empobrecimento da afetividade. Uma impulsividade patológica, a pessoa não é capaz de controlar os seus impulsos. Ou uma deficiência da inteligência. A pessoa não consegue entender as regras que geram o contato social, as relações sociais. Então, quando nós fazemos uma perícia criminal, nós podemos estar diante de 4 situações. Normalidade, grande parte das perícias que eu e a doutora Kátia Meckler realizamos, nós concluímos que essa pessoa não tinha doença mental, ela era inteiramente capaz de entendimento e determinação. Doença mental, como eu falei, o legislador aqui se refere aos transtornos mentais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar, demência, outras psicoses, delírio. Desenvolvimento mental incompleto, surdos mudos, retardado, deficiente mental, perturbação da saúde mental, transtorno de personalidade, depressão moderada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do controle dos impulsos. Tá? No sistema de justiça criminal, eu vou falar disso rapidamente, porque isso certamente será motivo da exposição do Dr. Rodolfo Causolari. A gente tem um inquérito, quer dizer, a pessoa cometeu um delito, houve uma denúncia, a autoridade judicial vai investigar esse crime através do estabelecimento de um inquérito. Então, vai colher provas testemunhais, vai inquisitar testemunhas, colher provas técnicas, até ser apontado um possível infrator que cometeu o delito dessa ou daquela forma. Uma vez que isso é concluído, esse inquérito vai ser encaminhado à fase de procedimentos judiciários. E é justamente aqui, nessa fase de procedimento judiciário, que pode haver dúvida sobre a sanidade mental do acusado. Quer dizer,
alguém levanta dúvida, que pode ser a própria pessoa, o defensor, o promotor, o juiz, tá? E se o juiz deferir isso, o processo vai ser interrompido, essa pessoa vai ser encaminhada para uma perícia, que no Rio de Janeiro, como eu falei, é feita no Instituto de Perícia Heitor Carrilho. O perito, em geral, vai ter 45 dias para examinar essa pessoa, escrever um documento que se chama laudo, e esse laudo ser anexado ao processo para o juiz tomar as suas decisões. Na sentença criminal, nós podemos ter essas 4 possibilidades. Condenação, ou seja, a pessoa não tinha nenhum transtorno mental, houve provas suficientes para incriminá-la. Absolvição, quer dizer, não houve provas suficientes para incriminar aquela pessoa. O terceiro ali é o que mais nos interessa, a absolvição com base na inimputabilidade do agente, quer dizer, o doente mental infrator que cometeu o delito motivado pela doença, ele é inimputável, ele é absolvido da sentença criminal, da pena, mas ele vai cumprir uma medida de segurança, que é um tratamento na forma de internação hospitalar ou tratamento ambulatorial, que dura de 1 a 3 anos, de acordo com a opinião judicial. E também pode haver a condenação com substituição da punição por medida de segurança, no caso dos semi-imputáveis. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui, a gente tem esses 3 conceitos. A imputabilidade, ou seja, seria a pessoa realizar uma ação com pleno discernimento psíquico. Uma vez que ela realiza com pleno discernimento psíquico, ela é imputável, ela vai ter obrigação de responder. Isso é a responsabilidade. E a inimputabilidade é o caso, como eu falei, do doente mental infrator. Salgado Martins, que é o autor da psiquiatria forense, ele fala desses requisitos de imputabilidade. Quer dizer, deve haver certo grau de desenvolvimento mental, um desenvolvimento mental psicológico completo, é o que todos nós adultos temos, maturidade psíquica, sanidade mental, uma faculdade de entendimento ético-jurídico, quer dizer, essa pessoa tem uma consciência ético-jurídica, ela é madura e inteligente o suficiente para saber quais são as regras do convívio social, e poder de autocontrole. Então, nós temos esses 3 critérios de responsabilidade penal. O biológico, que é o critério utilizado na França, na Dinamarca, ele diz o seguinte: se a pessoa tem uma doença mental que seja grave, automaticamente essa pessoa já vai ser encaminhada a um hospital forense. Esse critério, ele coloca tudo na mão do médico, não é um bom critério. O critério psicológico, ele diz o seguinte: se a pessoa tiver uma perda transitória dos sentidos, por exemplo, o juiz pode considerá-la inimputável. Isso coloca tudo na mão do juiz. Também não é um bom critério. E, finalmente, o critério biopsicológico, que é o critério utilizado no Brasil. Eu vou adiantar aqui um pouco o slide. Então, o critério biopsicológico, ele diz o seguinte: deve haver um componente biológico, que seria a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Esse componente biológico afetando o componente psicológico, que é o entendimento, ou seja, o momento cognitivo, e a determinação, ou seja, o momento volitivo, e o componente cronológico, ou seja, a época dos fatos, a pessoa não tinha entendimento e determinação motivada pela doença mental. Então, vejam que, a partir disso, a gente pode concluir que a perícia criminal ela é retrospectiva. Eu vou avaliar o estado mental para a época dos fatos. Tá? Muitas vezes eu posso avaliar uma pessoa que tem esquizofrenia, ela cometeu um delito há 2 anos, mas quando eu avalio agora, ela está tomando medicação antipsicótica, ela não está mais delirando. Mas quando eu levanto a história do crime, a história da doença dela, eu vou ver que a época dos fatos ela tinha delírio, alucinação, por exemplo. E também um componente de nexo e causalidade. Ou seja, o delito foi motivado pela doença mental. Se não houvesse doença mental, não haveria o delito. Então, se preencher tudo isso, essa pessoa será inimputável. Então, Guido Palomba, que é um grande psiquiatra forense, ele fala dos pressupostos da responsabilidade penal, que se aplica a todos nós que não temos doença mental e que somos saudáveis e inteligentes. Então, ter praticado o crime, ter entendimento do caráter criminoso do fato e ter sido livre para escolher entre praticar ou não praticar o crime. Se a pessoa preenche essas características, ela é imputável e responsável.
Então, dentro da avaliação da responsabilidade penal, nós podemos ter essas 3 possibilidades. Responsabilidade total, é o caso da maioria de nós, responsabilidade nula, que é o caso do doente mental infrator, e responsabilidade parcial, é o caso dos semi-imputáveis, aqueles que, por uma perturbação da saúde mental, não tinham plena capacidade de entendimento e determinação. Bom, quando essa pessoa foi considerada inimputável e ela cumpre uma medida de segurança que dura de 1 a 3 anos, que pode ser na forma de tratamento ambulatorial ou na forma de tratamento hospitalar, após o cumprimento dessa pena, essa pessoa vai passar por uma outra perícia que se chama Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade. É uma perícia que a doutora Kátia Meckler tem muita experiência, ela, inclusive tem publicações sobre isso. Então, o que é que vamos avaliar nesse exame? Os elementos clínicos, né? Os elementos clínico-psiquiátricos, a doença mental, a evolução, os sintomas que a pessoa já teve, o tratamento que ela já fez, instrumentos de avaliação de risco, como, por exemplo, HCR, que é fatores históricos, clínicos e de risco. A escala de psicopatia de Hare também é um instrumento de avaliação de risco. Vamos escolher fatores da história pré-delito, a história do delito e o comportamento do indivíduo após delito e o estado mental dele atual e para a época do delito. Então, é um exame bastante complexo, que inclusive a gente faz com colaboração com a equipe que tratou esse indivíduo ao longo do tratamento dele na medida de segurança, né? Ou seja, a equipe multidisciplinar, que é composta por psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, que todos têm uma grande importância nesse processo de tratamento, né? Esse é um artigo nosso, né? Dr. Gustavo foi orientando o meu e da doutora Kátia Meckler, né? Ele defendeu a tese de doutorado, e um dos artigos dele foi esse de cessação da periculosidade através de análise de 224 laudos periciais entre 2011 e 2014. Então, os resultados desse estudo, em relação às variáveis associadas à avaliação positiva de cessação de risco, ou seja, quando essa pessoa foi liberada, digamos assim, ela foi considerada cessada a sua periculosidade. Então, que características que essa pessoa tinha? Então, a ausência de comportamento inadequado na instituição, ou seja, a pessoa se comportou adequadamente, a ausência de sintomas psicóticos produtivos, ou seja, ela não estava mais delirando, alucinando, a ausência de sintomas negativos. Os sintomas negativos, como apatia, embotamento, eles podem levar a pessoa, por exemplo, à criminalidade, por ela não conseguir um emprego, pelas próprias características de cronicidade do quadro, né? Geralmente elas vão fazer delitos de pequeno risco, por exemplo, furto, tá? Presença de insight, ou seja, a pessoa ter consciência da doença, que ela precisa de tratamento, presença de uma rede de apoio social e familiar e ausência de consumo de substâncias psicoativas, como, por exemplo, cannabis sativa, cocaína, anfetamina. A gente sabe que essas substâncias, elas aumentam o risco de recidiva de quadros psicóticos e, muitas vezes, esse doente mental, que, em geral, não é violento, ele pode ter um comportamento violento na presença de consumo de substâncias psicoativas. As variáveis associadas à avaliação negativa, ou seja, que foram esses doentes que foram considerados como não cessando a periculosidade, ou seja, eles deveriam continuar em tratamento. Então, início precoce do mau funcionamento, quer dizer, essa pessoa começou a apresentar prejuízos no seu funcionamento psicossocial, já na adolescência, por exemplo, falta de discernimento, atitudes negativas em relação a planos para o futuro, as relações dele com a equipe, com outras pessoas da convivência, sinais ativos de doença mental grave, por exemplo, essa pessoa está delirando, ela acha que o vizinho ainda quer persegui-lo, ela escuta vozes, tá? Presença de impulsividade, ou seja, a pessoa realizar ações sem pensar nas consequências da mesma, ela passa da ideia para a ação. Má resposta ao tratamento, essa pessoa não respondeu bem ao tratamento, presença de planos inviáveis, exposição a fatores desestabilizadores, por exemplo, faleceu um parente importante para ele no momento em que ele estava fazendo a cessação, essa pessoa era muito importante, isso é um grande estressor para ele.
falta de apoio pessoal, familiar e presença de estressores. Bom, na avaliação pericial da responsabilidade penal, nós vamos estudar fatores criminogênicos, ou seja, que motivaram o delito, e fatores criminodinâmicos, ou seja, a dinâmica do delito, como se deu esse delito. Então, o perito vai avaliar a finalidade do ato, a que se destinava esse ato, com que finalidade essa pessoa tinha, né? A sintonia com as consequências, ou seja, essa pessoa tinha ideia das implicações dessas ações delituosas dele, houve planejamento. Em geral, o planejamento indica sanidade mental. A pessoa que planeja porque ela tem uma boa inteligência. Eventualmente, nós podemos encontrar em psiquiatria um transtorno psicótico chamado transtorno delirante, em que a pessoa tem um sistema de delírio altamente sistematizado, sem que outros aspectos da vida mental dela sejam comprometidos. Ela pode eventualmente planejar. E também o perito vai avaliar o comportamento antes, durante e após o delito. Existem modificadores da responsabilidade penal. O primeiro, um dos mais importantes, é a idade. Então, tem lá no artigo 27 do Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, entre 12 e 17 anos, esse indivíduo ele não vai receber nenhuma sanção penal. Ele pode receber uma medida socioeducativa, cuja gravidade maior seria, por exemplo, a internação numa instituição para menores. O artigo 65 do Código Penal, ele diz o seguinte: maior de 70 na data de sentença, menor de 21 anos na data do fato, são circunstâncias que atenuam a pena. Digamos que uma pessoa cometeu um delito, ela tinha 69. Ela cometeu 70, vale o 70, é um fator atenuante. Ou se ela tinha 20 e completou 21, vale os 20 anos, né? Então, a legislação tem uma tendência, digamos assim, a considerar mais favorável aquilo que é por infrator. A maioridade penal no Brasil é 21 anos. Entre 18 e 21 anos é um caráter atenuante de pena. Bom, temos também o artigo 123, que fala sobre infanticídio, tá? Que foi objeto de estudo de um grande psiquiatra forense, que é o professor Mauro Vitor Menlovitch, meu colega da Universidade Federal Fluminense. Então, esse artigo diz o seguinte: matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. O infanticídio a gente pode interpretar como um estado dissociativo, a pessoa tem um estreitamento da consciência, a mulher teve um parto muito difícil, ela perdeu muito sangue, e nas primeiras 24 horas após o parto, muitas vezes ela fez esse parto sozinha, ela mata a criança, tá? Então, se for considerado infanticídio, haveria uma redução da pena. A pena seria de 2 a 6 anos. Ao contrário do homicídio, entre aspas, tradicional, que a pena é de 6 a 20 anos. Provocar aborto em si mesmo, consentir que outro lhe provoque, também a pena é de 1 a 3 anos, uma pena reduzida. O surdo-mutismo. O legislador considera que aquele indivíduo que tem hipoacusia grave e se o delito tiver nexo causalidade que é portador, ele seria inimputável, tá? Os silvícolas, aqueles índios não aculturados que vivem totalmente em região afastada, vida selvagem, não tem nenhum contato com o homem branco, eles não conhecem a lei do homem branco, então eles seriam inimputáveis. É claro que aquele índio que tem contato com o homem branco, que faz reivindicações no Congresso Nacional, ele é imputável. Emoção e paixão não excluem imputabilidade penal. A emoção seria um estado afetivo intenso, com componentes viscerais, hormonais. A paixão seria um estado afetivo mais duradouro, né? A pessoa, por exemplo, cometeu um crime porque ela presenciou uma traição do seu cônjuge. É sabido que ela, antes de cometer um crime, ela poderia se controlar. Ela não cometer aquele crime. Então, são fatores que não excluem a imputabilidade penal.
A embriaguez, o legislador quer dizer a intoxicação, né? Por exemplo, a embriaguez alcoólica, né? A pessoa está intoxicada pelo álcool. A embriaguez ela pode ser acidental, que por sua vez pode ser fortuita, aquela que foi produzida ao caso, força maior, a pessoa foi coagida física ou psicologicamente a usar a bebida ou a droga. A não acidental é a voluntária, a pessoa se embriagou porque ela quis, e a culposa do mesmo jeito, mas ela não tomou nenhuma providência para evitar aquele delito, aquele dano, né? O delito, como eu falei, ele provoca um dano a outra pessoa. A embriaguez acidental ou fortuita por força maior, a pessoa pode ser isenta de pena, tá? Desde que isso afete inteiramente o seu entendimento e a sua determinação. Bom, e qual é a diferença entre pena e medida de segurança? Então, a pena, ela se impõe por um crime praticado. O indivíduo cometeu um crime, é justo que ele tenha uma pena. A medida de segurança, ela se baseia na periculosidade, ou seja, no risco dessa pessoa voltar a delinquir. Então, se essa pessoa está psicótica, ela vai cumprir uma medida de segurança, que é um tratamento que vai diminuir o risco dela voltar a delinquir. A pena tem um cunho ético baseado na justiça. É justo que a pessoa seja punida por aquela infração. Já a medida de segurança, ela é eticamente neutra. Por quê? Porque aquela pessoa não tinha capacidade de entendimento e determinação. A medida de segurança, ela tem por fundamento a utilidade, que é o próprio tratamento, né? O tratamento psiquiátrico, psicológico. A pena é repressiva e intimidante. Aliás, a pena existe justamente para reprimir, né? Para prevenir o crime. Já a medida de segurança, ela visa tratar aquela pessoa, dar assistência de saúde mental e ensinamentos, né? Ou seja, um caráter pedagógico também. A pena é retributiva. Para cada crime vai ter uma punição proporcional. Já a medida de segurança, ela visa a segregação tutelar. Se essa pessoa for internada, ela vai ser separada da sociedade, ou readaptação. A duração da pena é sabido. Se a pessoa foi condenada a 20 anos, quando ela cumprir um sexto da pena, ela pode progredir para regime semiaberto, por exemplo. Já a medida de segurança não é sabido, porque a medida de segurança ela só vai cessar através da perícia, que é o exame de verificação de cessação de periculosidade. Outro conceito na perícia criminal é a superveniência de doença mental, ou seja, a pessoa cometeu um delito após o processo ser instalado ou após ela estar presa, por exemplo. Então, nesse caso, ela pode ser transferida para um hospital penal, um hospital psiquiátrico, ou um hospital psiquiátrico comum. A pena pode ser transformada em medida de segurança, tá? Ou ela, por exemplo, pode ser tratada e após a remissão do quadro psiquiátrico, ela voltar para a prisão. Hoje em dia é muito comum nesses casos, especialmente em transtornos mentais graves, o juiz transformar a pena em medida de segurança. Mas é claro que aqui vai depender de cada juiz, né? A decisão é do juiz. O juiz, ele lança a mão do laudo como enfim, uma informação, né? Uma prova técnica que vai ajudá-lo em sua decisão. Mas o juiz ele tem, inclusive, o poder de discordar do laudo pericial. Esse é o laudo pericial, modelo, digamos assim, do Instituto de Perícia Heitor Carrilho. Então, identificação, nome, idade, sexo, proveniência, escolaridade, RG, CPF, história criminal, que é dividido em denúncia. Então, eu vou ler o processo, isso é super importante. O perito, para fazer uma perícia, antes de tudo, ele tem que ler o processo criminal. No processo criminal, vão ter informações que muitas vezes serão essenciais para a conclusão pericial, né? O indivíduo foi em curso no artigo 121, ele cometeu um crime daquela forma, tá? Elementos escolhidos nos autos, quer dizer, o depoimento da própria pessoa após ela ter cometido o delito, de testemunhas, provas técnicas diversas, né? E versão do acusado aos peritos. Quer dizer, nesse momento, eu não tenho compromisso com a verdade, porque o periciando ele pode mentir, assim como ele mente para o delegado, para o juiz, ele pode mentir também para mim. Então, nesse caso, eu vou colocar, refere o periciando que aconteceu isso, ou coloco tudo entre aspas. O periciando diz que ele estava muito nervoso e por isso ele provocou
uma briga para pegar a bolsa de uma pessoa. Ele está me dizendo aquilo. Eu não tenho um compromisso com a verdade nesse aspecto. Anamnese, se a pessoa tiver uma doença mental, eu vou fazer uma anamnese, eu vou fazer a história da doença atual, vou colher os dados sobre a doença médica dela, a doença mental, quando começou, quais foram os sintomas, se ela já fez tratamento, qual foi a resposta a esse tratamento, como é que ele estava à época do delito, se ela já foi internada, antecedentes pessoais, fisiológicos, patológicos, exame físico e neurológico, exames complementares, por exemplo, se eu suspeitar que essa pessoa tenha uma epilepsia, eu posso pedir um eletroencefalograma, tá? E o exame psiquiátrico, que seria o exame de todas as funções psíquicas, né? O exame psiquiátrico completo, tá? Depois as conclusões, que se dividem o diagnóstico. Se a pessoa tiver o diagnóstico de uma doença mental, eu posso colocar, por exemplo, esse indivíduo apresenta doença mental na forma de esquizofrenia paranoide, F20.0, CID-10. Se a pessoa não tem doença mental, eu vou dizer, não há transtorno mental, ausência de doença mental. As considerações psiquiátricas forenses são o próprio raciocínio pericial. Aqui eu vou explicar no meu laudo por que eu cheguei a esse diagnóstico de doença mental. Por exemplo, o periciado apresenta esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental grave, caracterizada pela presença de delírios e alucinações. O periciado apresenta delírios e alucinações. E depois eu vou fazer um nexo de causalidade. Eu vou descrever de que forma a doença mental, com os seus sintomas, influenciou o delito. Ou não, né? O critério, como eu falei, ele é biopsicológico. O indivíduo pode ter uma doença mental e, se não houver nexo de causalidade com uma doença mental, ele será imputável, tá? Um indivíduo esquizofrênico pode ser imputável? Sim, desde que não haja nexo de causalidade entre a doença e o delito. Ele estava sintomático, tomando clozapina, trabalhando, casado, com filhos. Nada indica que a doença mental participou nesse delito. Então, eu posso dizer, tem doença mental, mas sem nexo de causalidade, ele será imputável, pelo critério biopsicológico de imputabilidade penal, que é o vigente no Brasil. Finalmente, as respostas aos quesitos. Aqui eu tenho que ser muito objetivo, né? Então, os quesitos, em geral, eles vão dizer respeito ao entendimento e determinação. Então, esse indivíduo era inteiramente capaz de entendimento à época dos fatos? Eu vou responder sim ou não. Essa pessoa tinha plena capacidade de determinação? Sim ou não? Tinha um periciado prejuízo na sua determinação? Sim ou não? Então, aqui eu tenho que ser muito preciso, porque para o juiz, né, vai ser muito importante essas respostas aos quesitos. Esse é um artigo bem interessante que eu recomendo, Law, Responsibility and the Bray. É um artigo publicado numa revista muito importante, a PLOS Biology. E esse artigo é muito interessante porque ele, na verdade, tenta dar uma visão muito ampla da questão da imputabilidade penal. Na verdade, a imputabilidade penal, de acordo com esse autor, ele implica em questões sociais, culturais, filosóficas e biológicas também. Mas não é só biológica, né? Então, ele dá um exemplo, por exemplo, aquela raio-x lá, aquele exame de neuroimagem, melhor dizendo, uma tomografia na figura C, é um indivíduo que cometeu um delito de estupro a uma moça, é um artigo americano esse, e o médico dessa pessoa estranhou, porque ele não tinha esse comportamento, e quando pediu o estudo de neuroimagem, tinha lá um tumor do córtex frontal. O córtex frontal é uma região cerebral que tem a ver muito com a regulação do nosso comportamento social. E uma pessoa que tem, por exemplo, tumor do córtex frontal, ela pode ter um componente de impulsividade muito grande. Foi o caso desse indivíduo, tá? No indivíduo lá do D, né, ele teve uma lesão grave após um acidente automobilístico, teve uma lesão cerebral também no córtex frontal, e esse indivíduo não cometeu nenhum delito. Então, a gente não pode dizer que o delito é proveniente do cérebro unicamente, né? O delito certamente vai ter diversos componentes sociais, culturais, né? No Brasil, por exemplo, a gente sabe que existem altos índices de criminalidade
que a maioria desses crimes não são praticados por indivíduos com doença mental. Se a gente pensar, por exemplo, em homicídios, o índice de homicídios perpetrados por indivíduos com doença mental grave é em torno de 1 a 2%. Ou seja, 98 a 99% é praticado por pessoas que não têm doença mental. Esse é um caso paradigmático da neuropsiquiatria, o Phineas Gage, que trabalhava em minas de ferro, e ele foi atingido por uma mina de ferro que atravessou o seu crânio, provocando uma lesão orbitofrontal. E o Phineas Gage era uma pessoa muito educada, cortês, gentil, honesto. A partir desse momento, dessa lesão, num córtex orbitofrontal, ele muda totalmente de comportamento. Ele passa a ser hostil, agressivo, totalmente indelicado. E isso mostra como essas lesões podem provocar essa mudança na personalidade do indivíduo. Tá? Essa é uma foto dele, né? Aí ele perdeu a vista esquerda, né? No Brasil, tivemos esse caso do Eduardo Leite. Isso está amplamente distribuído na internet, tá? O Eduardo Leite, ele era um trabalhador e ele estava num andaime de um prédio e ele foi atingido por uma viga de ferro que atingiu o seu crânio justamente na mesma região do córtex orbitofrontal. Aí ele, quando chegou ao hospital, ele foi submetido a um procedimento de neurocirurgia, tá? Mas o Eduardo Leite é um ótimo rapaz, ele não cometeu nenhum delito. Ele continua sendo um rapaz educado, gentil e honesto, apesar de ter tido uma lesão parecida com aquela que o Phineas Gage teve, né? Então, como conclusões, a importância de um bom exame psicopatológico. Eu sempre digo para os meus alunos, não existe um bom laudo psiquiátrico forense sem uma boa psicopatologia. Então, a psicopatologia fenomenológica é uma ferramenta fundamental para um bom laudo. A importância do exame detalhado do processo criminal. Eu não posso fazer um bom laudo se eu não examinei o processo criminal. A avaliação dos aspectos relacionados ao entendimento, à determinação, como a gente viu, nosso critério ele é biopsicológico, e a importância de um laudo bem fundamentado. Um laudo bem fundamentado vai convencer o juiz que eu estou falando a verdade do ponto de vista técnico-pericial. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Parabéns, professor Alexandre Valença, pela brilhante aula, muito didática, abrangente, tema de alta relevância, muito interessante. Então, vamos seguir aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, temos algumas perguntas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor Rodolfo. Como o senhor avalia o cumprimento de pena e também da medida de segurança no Brasil? Qual é a sua experiência com relação a isso? Primeiramente, obrigado por estar aqui, né, pelo convite, pelo canal médico e pela doutora Kátia, o doutor Alexandre, que fez um brilhante discurso. Eu costumo dizer que falou aí de medicina, falou de direito. Nossa, um esclarecimento muito bom. Para quem atua no direito criminal, é excelente. Vale a pena assistir várias vezes, porque abrangiu aí também totalmente a nossa área. Dúvidas que colegas têm, a gente conversa nos grupos entre a gente, e sempre tem aqueles colegas que perguntam, tô com um caso aqui, o senhor esclareceu muito bem, aconselho aí todo mundo a assistir, porque valeu muito a pena. Eu fiquei até com umas perguntas para perguntar para o doutor, porque eu vi aí que o esclarecimento ajuda muito. A gente pode fazer o final, não pode? Claro. Então, em resposta, né, à pergunta, a gente, depois de assistir uma aula dessa, a gente fica assim, né, olhando, a gente pensa muito, porque é muito bom quando a gente tem um tratamento pós a tudo que o doutor falou.
uma pessoa que passa por uma situação dessa, a gente vê que é uma pessoa doente, né? Como que fica o tratamento? Porque o que a gente vê na realidade é que o sistema prisional, ele não trata as pessoas. A gente vê na realidade, quando a gente está lá, né, no embate, lá diretamente com a pessoa, com o assistido, a gente percebe que nem as medicações não chegam até eles. Então, assim, o que a gente clama, né, ao poder público que esteja mais presente com essas pessoas. Não existe tratamento, doutora. A gente conversa com eles e a nossa preocupação é grande, porque a gente também luta, né? E o advogado luta para que as pessoas saiam daquele sistema, né? Mas a gente também pensa muito, bom, e agora? Como que vai ser essa pessoa aqui fora? Porque a gente pensa muito também, será que ele vai cometer o crime novamente? Porque quando a gente vê que tem uma família por trás, quando a gente vê que tem uma estrutura por trás que possa receber essa pessoa, depois de um tratamento, numa medida de segurança, isso é muito bom, mas não é a realidade do país, né? A gente vê que muitas pessoas saem de lá e voltam a cometer o crime, porque não tem um tratamento digno. Então, assim, não existe, doutora, no país agora, um tratamento para esse tipo de crime que as pessoas cometem. E assim, é lamentável ver que você vê que não tem nenhum governo que possa apresentar um tratamento. Não tem, infelizmente não tem. Aí, nessa mesma linha, sobre a resolução, né, recente, que o número, né, 487, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, e que dispõe sobre o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no país. Aí também eu gostaria de ouvir a sua opinião, doutor Rodolfo. Então, quando a gente deparou com essa resolução, mais uma vez a gente se preocupou, porque foi um questionamento até da família. Doutor, e agora, o que vai se fazer? Porque dentro dos hospitais psiquiátricos tem profissionais que atuam lá dentro, né, psiquiatras, psicólogos, que tratam desse, assim, com a maior dificuldade do mundo, mas tem esse tratamento. E deparar com uma informação dessa, a gente fica pensando, como é que vai ser esse tipo de tratamento agora? Então, assim, a gente percebe que isso aí é um retrocesso da justiça. E aí, doutor Rodolfo, o senhor falou sobre também algumas perguntas, ainda tem algumas para o senhor, mas a gente pode, como estamos num debate... Sim, doutor, nós temos um ponto que é muito questionável na justiça, a jurisprudência ainda tem muita dúvida sobre esse ponto. Quando se trata de inimputabilidade por questão química, as pessoas que naquele momento que está cometendo crime está sob efeito de droga, como que você pode dar um spoiler para a gente, pode ajudar em relação a essa dúvida da jurisprudência em relação a esse tipo de segmento aí da imputabilidade pela questão química? O artigo 45, ele fala que é isento de pena um indivíduo que, em virtude de dependência química, ele cometeu um ato e isso a dependência química tenha afetado o seu entendimento e a determinação, né? Mas tem que haver realmente um componente de prejuízo no entendimento e a determinação. Lembrando sempre que o critério é biopsicológico, né? Então, se esse indivíduo, pela dependência química, ele cometeu um delito e esse delito trouxe um prejuízo no entendimento e determinação, ele pode ser inimputável ou semi-imputável. Agora, é claro que em perícia a gente vai ter que ter critérios mais rigorosos para a questão da imputabilidade penal. A gente não pode considerar todo mundo dependente químico, né? Existem outros conceitos, o uso social, o uso nocivo. Então, às vezes, em perícia é muito comum o indivíduo, dizer que é dependente químico, né? Para justamente ele receber um tratamento e não uma medida de segurança. Então, a gente vai ter que ter critérios mais rígidos
do que na clínica, né? Na clínica, a gente muitas vezes dá o diagnóstico de dependência para dar um significado àquele problema que a pessoa tem com a droga, como a droga afeta a vida dela e que ela pode ser tratada, tá? Agora, se é, por exemplo, um caso de psicose por drogas, aí já entraria como doença mental, tá? Entraria como doença mental. Se o indivíduo tem um quadro psicótico por anfetamina, por cocaína, isso já seria doença mental, ele entraria no artigo 26, ok? Como eu falei, tem que haver critérios mais rígidos, porque é muito comum esses indivíduos alegarem dependência química para receberem tratamento e não punição da justiça, né? E uma pergunta também, professor Alexandre Valença. O seu artigo sobre homicídio e doença mental aqui no país, eu acho que é o melhor artigo que a gente tem sobre esse tema. Aí eu queria, assim, saber como é a tua experiência e mesmo os resultados de pesquisa na direção dessa relação e também, enfim, você mencionou durante a aula que a maior parte dos exames periciais que a gente tem, os periciais psiquiátricos em âmbito penal, tem como resultado a plena responsabilidade, a imputabilidade, no caso, a maioria dos nossos exames. Mas queria saber também como é que é a tua experiência em relação a isso, no que tange a essa associação, né, quando existe uma diminuição ou abolição da responsabilidade penal. Ok. Bom, se o indivíduo alegar doença mental e o juiz deferir que ele vai fazer uma perícia, ele vai ser periciado, aqui no Rio, no caso, pelo Instituto de Perícia Heitor Carrilho. Ele não tem doença mental, certamente ele vai ser imputável, tá? Quer dizer, grande parte das perícias, o indivíduo alega doença mental para justificar o seu delito, ele vai passar na perícia, ele vai ser imputável, ele vai ser examinado por um expert, que é o perito, tá? Em relação à questão da doença mental e comportamento violento, os estudos mais recentes, eles têm mostrado que a maioria dos doentes mentais, eles não têm comportamento violento, tá? O comportamento violento dos indivíduos com doença mental é semelhante à da população geral. O que esses estudos mostram é que o risco de comportamento violento pode acontecer quando esse indivíduo abusa de álcool e drogas, quando ele não faz tratamento e, eventualmente, quando, além da doença mental, ele tem transtornos de personalidade, por exemplo, tá? Outra coisa é que um indivíduo com doença mental, ele é muito mais vítima de crimes do que ele é criminoso. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Isabela Machado, que está fazendo uma tese de doutorado em vitimização e doença mental. E os estudos de revisão que nós fizemos até agora têm mostrado isso. O doente mental ele é muito mais vítima do que criminoso, né? Então ele é vítima por ser mais vulnerável, por não reconhecer o perigo, por não afastar-se do perigo, muitas vezes ser convencido a usar drogas, a parar o tratamento, né? Então isso torna ele mais vulnerável a sofrer algum tipo de ação criminosa. E, doutor Rodolfo, como é que o senhor vê, qual é a sua percepção sobre a acusação, né, nos crimes sexuais? Essa é uma pauta bem extensa. Os crimes sexuais, eles são sempre em lugares que ninguém vê, né? É difícil você, quando está numa defesa, você conseguir comprovar uma coisa que somente ali a vítima e o autor do fato, que a gente chama de SAF, que cometem, né? Então, assim, os crimes sexuais, eu costumo dizer que são os crimes muito difíceis, né, de se lidar. Agora, o que o advogado criminalista tem, hoje em dia, passando uma dificuldade, é sobre a questão da palavra da vítima. A gente sabe, né, que a palavra da vítima tem um real valor.
E a todo momento a gente fala que a gente não pode mesmo tirar a credibilidade da palavra da vítima. Mas só que hoje em dia eu acho que está sendo banalizado. A gente sabe que muitas mulheres passam por questões de violência doméstica, que os homens hoje ainda não têm a percepção que não deve, né? Assim, uma mulher tenta agredi-lo, ele tenta rebater, mas aquela questão de força é levada em consideração que o homem tem uma força maior que a mulher e acaba agredindo a mulher. Mas só que, quando eu falo de violência doméstica, eu sou um dos que ama a Lei Maria da Penha, a história é linda, né? Onde se criou essa lei tem que ser protegida. Nós temos agora um entendimento bem recente, né, que o crime de feminicídio é um crime de onda agora, né, recente, e tem que ser mesmo, né, levado para essa questão. A pena aumentou agora, pode chegar a 40 anos, né, e a mudança de questão de cumprimento de pena, agora 50%, era 50%, agora passou para 55% da pena, tem que ser cumprida integral. Violência doméstica está muito ligado às questões, acho que psiquiátricas também, né? Até uma pergunta que eu queria fazer para o doutor, aproveitando que a gente está nesse debate, há questões biológicas do casal também. Porque assim, doutor, o que eu vejo é que é muito levado à questão ali de formação de caráter. Muitos colegas conversam, entre a gente conversando, falam assim, será que um homem agride a mulher porque ele via o pai agredindo a mãe? Ou porque ele passou por isso quando era pequeno? Isso tem a ver com essa questão biológica de algum dos... Uma pessoa do casal, isso tem a ver? Isso pode ser levado em consideração? Boa pergunta, doutor Rodolfo. Bem, a personalidade, ela tem dois aspectos, o caráter e o temperamento. O temperamento seria o conjunto de características herdadas, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, esse menino tem o riso do pai, ele anda que nem a mãe, isso tem a ver. Existe um componente genético. E tem um componente comportamental, que é o caráter, que seria o conjunto de experiências desenvolvimentais. Quer dizer, as experiências que essa pessoa tem, especialmente na infância, adolescência, essas experiências, elas vão muitas vezes servir de cerne para a formação da personalidade. Então, um indivíduo que vive num ambiente violento, ele tem um risco maior de, ao virar adulto, ele também ser violento, né? Na verdade, o comportamento violento, ele tem um componente biopsicossocial, né? Componentes biológicos, psicológicos e sociais. É um tema extremamente amplo, né, que acho que não daria para a gente discutir só nessa conversa. E é muito questionado isso quando a gente está perante um processo, a questões das partes. A justiça ela tem muita dificuldade em relação a isso. Quando a gente está diante de um crime de violência doméstica, a gente tenta puxar isso para a realidade dentro do processo. Só que o judiciário ele não está propício a isso. Nós temos hoje em dia um entendimento que a palavra da vítima ela é predominante. Eu costumo dizer que a gente fazer isso a gente dá uma hierarquia, né, dentro do processo. E assim, uma dúvida que muitos colegas têm, doutor, por que não fazer um estudo antes de dar uma sentença, como é feito nessas questões aí da inimputabilidade? Por que não é feito um estudo dentro do processo, de uma forma mais intensa, para saber se aquilo que ocorreu realmente foi daquela forma? Porque o que nós temos na realidade hoje? Pessoas que estão presas, cumprindo pena e não cometeu. A gente não pode ter certeza do que a gente está falando aqui, o que eu estou falando. Realmente ele não cometeu. Mas assim, advogado, a gente não sabe que não é um psicólogo, a gente não é psiquiatra, mas a gente consegue, às vezes, né, com uma conversa bem séria, entender que aquilo ali não cometeu. E tem uma dificuldade, porque a gente tem sentenças que são totalmente voltadas à questão, assim, é homem... Foi, na realidade, um julgamento meu,
eu ouvi de um desembargador assim, olha só, doutor, quando se trata de violência doméstica, eu tenho um pensamento meio diferenciado, então assim, ó, eu vou manter a condenação. A gente vê ali que ele já tinha, né, uma conduta, já tinha um pensamento em relação à condenação. E não há, doutor, não há um estudo do casal sobre personalidade para saber, para assim, levar em consideração se aquela verdade ele é real ou não é. Então a gente ainda está volto a falar que eu não estou questionando a palavra da vítima em momento nenhum. Eu acho que as mulheres têm que ser protegidas sim, né? Mas eu tenho muito. A gente costuma pisar em ovos quando está se tratando de violência doméstica. Uma pergunta também que aí eu faço para vocês. Com relação a propostas que vira e mexe a gente vê debates sobre o assunto, sobre a redução da maioridade penal. Aí eu queria saber, porque o Código Penal ele foi modificando, né, como o professor Alexandre expôs muito bem, e aí eu queria saber, agora a gente tem o que foi disposto no Código Penal de 1940, né, que é vigente até o momento, mas se vocês têm uma ideia diferente do que a nossa legislação dispõe. Recentemente eu tive na Emerge uma psiquiatra falando sobre essas questões, apresentou algumas pesquisas, né, eu pude lá perceber que a questão de formação, né, que até uma certa idade o cérebro não está totalmente formado. Só que esse estudo eu vi de outros olhos, porque hoje em dia uma criança, um adolescente de 16 anos, ele pode até casar, pela lei agora não precisa pedir autorização dos pais, né? Eu acho que deveria seguir nesse sentido, sim, pela redução, né? Se eu poderia botar uma base, eu botaria 16 anos, porque hoje em dia a realidade está bem diferente, né? Hoje em dia, a gente comparar aos códigos anteriores, a gente não tinha uma visão tão rápida de informações. Hoje em dia nós temos a internet, nós temos celulares. Eu acho que os jovens, eles ainda estão mais antenados que a gente, né? Então, assim, eu acho que eles hoje em dia têm um poder de entendimento maior do que um tempo passado. Então, eu entendo que deveria sim fazer a redução, seguir o entendimento que menor, os 16 anos, pode votar, pode casar. Então, eu ia pelo sentido que pela redução. Eu pensaria isso se os nossos sistemas prisionais fossem, de fato, educacionais, como é a finalidade de uma pena. A finalidade da pena é educativa, né? Mas essa questão me preocupa porque sabemos as péssimas condições dos nossos sistemas prisionais, né? Então, a meu ver, colocar esses adolescentes em prisões seria colocá-los em escolas do crime. Então, na minha opinião, o que precisaria haver seria, por exemplo, um aumento do número de anos de internação. Atualmente é de 1 a 3 anos. Então, talvez passar para 5, 7 anos de internação para crimes mais graves, né? Mas, para generalizar isso, eu ficaria muito preocupado por essa questão, né? Em países de primeiro mundo, você tem prisões onde as pessoas fazem praxiterapia, se profissionalizam. Aqui as pessoas são jogadas em celas, né, superlotadas. Então, eu preferia manter a maioridade mental, a minha opinião, manter a maioridade penal de 18 anos e, para crimes graves, aumentar a possibilidade de internação, que atualmente é 1 a 3 anos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas, enfim, esse é um assunto bastante polêmico, existem opiniões diversas, né? E não é à toa que isso está engavetado, né? Foi aprovado pela Câmara de Deputados, mas não foi votado pelo Senado Federal ainda. Então, é porque certamente eles não querem mexer muito com isso ainda. É uma questão bem complexa, polêmica. E mais uma perguntinha, professor Alexandre, sobre a responsabilidade penal da pessoa que tem um diagnóstico, claro, para fins forenses de psicopatia, porque psicopatia
não é um termo, uma categoria nosológica nos nossos manuais de classificação, né? É utilizada para fins forenses, seria o transtorno de personalidade antissocial muito grave. Eu queria saber a tua experiência com relação à responsabilidade penal, em geral, a avaliação da responsabilidade penal de uma pessoa que tenha esse transtorno, a psicopatia, e até também já pensando em termos do sistema da common law, que também se apresentou muito bem, e da nossa lei aqui, da nossa jurisprudência, quer dizer, da nossa lei aqui. Eu queria saber como é que você vê isso. Essa questão é bem interessante e bem polêmica também, né? Quer dizer, o psicopata, como a doutora Kátia Meckler falou, ele é uma perturbação da saúde mental. Em termos de diagnóstico psiquiátrico, seria um transtorno de personalidade antissocial. A questão é que o nosso Código Penal diz que o critério é biopsicológico, né? Em geral, o psicopata ele vai cometer crimes altamente planejados. Se for um serial killer, ele tem um padrão de vítima, ele escolhe menininhos, menininhas, mulheres loiras ou morenas, e ele faz isso com muito planejamento, né? Então, onde é que está aí a alteração da determinação, né? Na maioria dos casos, eu considero que o psicopata ele é imputável. Nos Estados Unidos e na Europa, essas pessoas pegam sempre prisão. Inclusive, o serial killer ou é prisão perpétua ou até pena de morte nos estados que existe esse tipo de punição. Não sou a favor disso, tá? Mas, diante desses casos, a gente fica com duas dificuldades. Prisão. Prisão é feito o quê? Para a pessoa, para reprimir o crime, para prevenir. O psicopata, ele não aprende com a experiência. É uma das características da psicopatia, de acordo com os estudos do Robert Hare. Ele não aprende com a experiência. Ele comete um delito, ele é preso e, novamente, ele vai recidivar. Ele vai cometer outro delito. Se ele for considerado semi-imputável e cumprir uma medida de segurança, a gente sabe que a medida de segurança é de 1 a 3 anos. Esse indivíduo, em geral, vai ter um comportamento sedutor, ele vai tentar seduzir os profissionais, provavelmente ele vai ficar pouco tempo. Então, é você colocar em liberdade uma pessoa com altíssimo índice de recidiva criminal. Então, fica aquela dificuldade, né? Pena ou medida de segurança. Então, você que vai ter que avaliar as características do delito, de que forma isso foi cometido, aquilo que eu falei, da dinâmica do delito, né? Se a pessoa tinha conhecimento das consequências, se houve planejamento. Quanto mais isso está presente, mais é indicativo de imputabilidade, né? Mas certamente a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Eu posso ter indivíduos imputáveis, que a meu ver seria a maioria, até alguns indivíduos semi-imputáveis, desde que naquele delito haja, por exemplo, um componente de impulsividade muito grande. Ele não pensou nas consequências, ele foi lá e se meteu na briga, feriu fortemente outra pessoa. Então foi um componente de muita impulsividade. Nesse caso, ele pode ser semi-imputável. Se teve planejamento, é mais comum ele ser imputável. Mas, como eu falei, cada caso é um caso. E só acrescentando que o prazo mínimo da medida de segurança é de 1 a 3 anos, mas a gente não tem um prazo máximo, né, para a medida de segurança. Quer dizer, ao contrário da pena, que a gente tem uma pena máxima de 30 anos no país, a medida de segurança ela tem um prazo indefinido até que seja realizado, né, o exame de cessação da periculosidade. E aí, como você falou muito bem, professor Alexandre, no caso, por exemplo, de um psicopata, tudo bem, a gente vai aplicar o critério biopsicológico, mas se realmente houver a sentença, medida de segurança, ele rapidamente vai, em geral, pelo menos é o que a gente vê, né, que ele rapidamente vai sair dessa instituição, porque são pessoas muitas vezes até muito sedutoras, que muitos têm o suporte social, e às vezes uma pessoa é um psicótico crônico que cometeu
um crime considerado menos grave, como um furto, se não tiver família, se não tiver um suporte social, ele pode ficar indefinidamente numa instituição, né? Enfim, então é um outro assunto também, né, que desperta o nosso interesse. Me lembrou muito o caso do maníaco do parque, está amplamente divulgado que durante a medida de segurança ele agiu como uma pessoa normal, ele tinha você pegava a folha dele dentro do sistema prisional, excepcional, está lá perfeitamente, nunca cometeu ato nenhum lá dentro. E quando deram a oportunidade dele sair, o primeiro ato dele foi cometer o mesmo fato e perguntado a ele por quê. Até uma dúvida que a gente tem no direito criminal, os criminalistas têm, foi pela resposta dele. Por que lá dentro você foi um melhor preso? Você não cometeu, ninguém sabia nem por que você estava lá, pela tua atitude, uma pessoa simples, normal. E quando você saiu, foi a primeira coisa que você fez, foi tentar estuprar uma mulher novamente. Ele falou que a resposta dele que aqui fora, as mulheres livres, ele sente essa atração e ele quer cometer o ato dessa forma, de ver uma mulher livre. E como é que se faz no caso desse, doutor? Como é que se faz num atendimento desse? Como é que se faz num caso desse? Eu fiquei sem resposta. Na verdade, não há tratamento médico até os dias atuais para psicopatia, né? Não existe um tratamento, uma medicação, uma psicoterapia que vai reverter, ainda mais esses quadros graves, né? De psicopata mesmo, serial killer, estuprador em série. Então, são casos muito difíceis mesmo, né? E, a meu ver, esses indivíduos deveriam ficar em prisões. Em prisão eles vão ficar mais tempo, eles vão ter mais tempo lá dentro e menos risco para a sociedade. Entendi. Vou fazer mais uma pergunta porque está excelente. Eu vou falar que, volto a falar que os colegas vão ficar muito satisfeitos de assistir essa aula, porque a gente realmente, assim, está tirando as dúvidas de muita gente, pode ter certeza disso, mas eu queria fazer uma pergunta, doutor, aqui. É uma questão que a gente também, em relação a esses crimes, né? Quando a gente vê um laudo e a gente, como advogado, faz uma questão de impugnação, a gente vê que muitas respostas não vêm de uma forma tão esperada. Eu só acredito que, assim, quando um advogado impugna o laudo, isso fere um pouco com o conhecimento do profissional que está respondendo, ou não, ou é porque falta de conhecimento. A gente vê muita dificuldade na impugnação, em questão de resposta do laudo. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente. Veja bem, a impugnação é um direito do advogado que está, no caso, defendendo aquela pessoa. Então, ele tem que fazer uma impugnação dentro do processo, o juiz concordar, aquele laudo vai ser questionado, novas perguntas. Isso pode acontecer em qualquer caso, né? É previsto, a pessoa tem o amplo direito de defesa, né? Um princípio básico do Código Penal, tá? No caso, pode ser feita uma nova perícia ou novos questionamentos, tá? Mas isso é um fato que pode acontecer, eu não vejo isso como uma ofensa ao perito. O perito tem que estar preparado para isso. Quando você faz, enquanto perito, um bom laudo, você vai dar menos margem a questionamentos, né? Às vezes o perito tem muitos laudos para fazer, ele faz um laudo mais simples, que gera controvérsias, questões, né? Nessa hora que pode haver o pedido de impugnação. Eu vejo isso como um direito e que cabe ao perito esclarecer até o juiz fazer a decisão final. Perfeito. Nossa. Bom, esse debate é interminável, muito interessante. O professor Alexandre Valença prometeu que vai voltar no Canal Médico outras vezes com você. Com outras brilhantes aulas. Doutor Rodolfo também. E então, assim, queria dizer que foi um prazer participar, né, desse debate com os ilustres professor Alexandre Valença
E o doutor Rodolfo também, Calzolari. Calzolari. Isso. E agradecer a todos também, né, por os que estão assistindo. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.